conversa de especialista de hoje é com o professor de agronomia Eloir Asman. Eu conversei com ele sobre as sementes, a importância delas para a agricultura e também as condições de armazenamento. Confira! Olá, está começando mais uma conversa de especialista e o nosso convidado de hoje é o professor Eloir e o assunto são as sementes. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu até agradeço pela oportunidade. Eu acho que é uma matéria que eu gosto e eu tenho até o prazer na faculdade de ministrar essa aula aí. Eu agradeço pela oportunidade que tu estás me dando também. Então tá certo, para começar, explica pra gente o que é uma semente. Na verdade, a semente é um dos insumos mais importantes que nós temos na agricultura e às vezes ele é relegado a um segundo plano. A gente teria que começar talvez com uma explicação muito básica ou muito simples. O que é a semente? Ou a diferença entre semente e grão? Na verdade, a semente ela tem a função, é claro, de reproduzir aquela nova planta e perpetuar a espécie. Mas quando nós falamos em semente, tem uma característica muito importante que deve ser e é considerada altamente pelo produtor e pela indústria de semente. A semente ela tem que germinar, ela tem que estar viva, ao passo que o grão não tem necessidade. O grão ele vai para comercial. E a semente é aquela que o produtor planta e se ela bem plantada, esse insumo se torna sem dúvida um dos mais importantes para o produtor. Como que o produtor faz para produzir a sua própria semente? Bom, existe dentro do sistema de certificação de semente uma possibilidade do produtor salvar a sua semente. Mas que fique bem claro, essa semente chamada S1, S2, seria uma semente que ele teria que ir ao Ministério da Agricultura, inscrever o seu campo e, claro, com a origem dessa semente. E essa origem da semente exatamente é para identificar a cultivar, para que o Ministério da Agricultura tenha a identidade daquela cultivar. E então ele vai ao Ministério da Agricultura, sugere lá uma quantidade de semente que é estipulada em função da quantidade utilizada no plantio e níveis de produtividade da cultura que ele quer produzir. Aí ele poderia guardar essa semente, mas dentro de uma legislação que estaria de acordo com o Ministério da Agricultura. E quais são as condições ideais para armazenar essa semente? A semente, eu sempre gosto de dizer o seguinte, a semente ela tem que ser produzida no campo. Nós produzimos a semente com qualidade no campo. Nós depois que ela é colhida, nós podemos o que fazer? Nós podemos estender esse tempo de vida da semente. Aí entra o armazenamento, né? E é claro, o armazenamento, depois dessa maturação fisiológica, que é o ponto quando a semente, entre aspas, desmama da planta-mãe, a partir desse momento ela está suscetível a essas intempéries desde o campo até a hora que ele vai ser plantado novamente. Então aí tem algumas condições. O maior problema no armazenamento, vamos falar da colheita, seria com relação à colheita alguns aspectos. É claro que a qualidade da semente ela é altamente deteriorada em função de dano mecânico. Então cuidados especiais nós teríamos que ter com relação à colheita. Essa regulagem dessa nossa coletadora com relação à velocidade do cilindro, distância entre cilindro e côncavo, é muito importante isso aí para nós termos uma semente menos danificada mecanicamente. Aí começa o primeiro processo. Por isso que eu digo que a semente ela é feita no campo, né? O segundo passo seria o armazenamento dela. E a semente, para ela ter uma característica higroscópica, ou seja, a capacidade ou afinidade que ela tem por água, e isso está muito ligado à função da composição química dela, ou das substâncias de reserva que no processo de anabolismo até a maturação fisiológica ela vai formando, ela pode ser mais higroscópica ou menos higroscópica. Por exemplo, nós temos, sementes de vamos dizer, de amendoim,
que tem uma concentração muito alta de óleo, ela não tem afinidade com água. Já sementes que têm essa substância de reserva, que é carboidrato, ou proteínas que são mais lipofílicas, aliás, hidrofílicas, elas têm uma capacidade de absorver mais água. E aí um cuidado especial, então. Em função desse fato, a semente ela perde água para o meio ambiente ou ela ganha água do meio ambiente. E aí entra o fato principal, que é as condições de armazenamento. No geral, a semente ela se armazena relativamente bem quando a somatória do percentual de umidade relativa do ar com a temperatura ambiente, quando os dois em graus Celsius, quando esses dois números somam em torno de 55. Mas sempre pensar que o mais prejudicial para o armazenamento da semente é, sem dúvida, a umidade relativa do ar, em função dessa capacidade que a semente tem de entrar em equilíbrio com o meio ambiente. Professor, o que você acha das sementes geneticamente modificadas, as transgênicas? Olha, os eventos estão aí, né? Eu acho que a agricultura ela tem progredido violentamente, nós estamos aí com índices muito... É claro, nós pagamos por isso, né? Esses eventos são caros. Está aí na soja, é caro, né? Nos milhos são altamente caros. Falamos hoje de 8 eventos incorporados ao milho, já se fala em 10, nos Estados Unidos já é normal 15, né? Então, na verdade, a transgenia tem trazido benefícios, incrementos que dão talvez... não mais lucros ao produtor, mas dão mais comodidade ao produtor. Por exemplo, na cultura da soja, esses materiais aí que são tolerantes ao Roundup Ready, por exemplo, ele nos permitiu uma comodidade. Ao controle de ervas que nós tínhamos, ter um cuidado violento antigamente com relação ao estágio de ervas, umidade do solo, umidade relativa do ar, aliás, também é importante na pulverização, mas com relação às chuvas ou algumas intempéries, com o Roundup isso terminou, né? Então trouxe uma comodidade, mas em contrapartida tem acontecido um problema muito sério no que tange as resistências das ervas daninhas aí. Esse uso consecutivo do mesmo herbicida, com o mesmo mecanismo de ação, está colocando o que vai acontecer. Aconteceu, por exemplo, com a buva, com a Digitaria insulares, algumas ervas aí altamente resistentes hoje que estão aí, né? Mas ela trouxe um conforto ao produtor. Mas voltando, ao uso sempre do mesmo herbicida com o mesmo mecanismo de ação tem facilitado o desenvolvimento dessas resistências. E por isso o produtor tem que estar mais atento à orientação técnica, devemos estar mais avisados em trocar eventualmente esses mecanismos de ação para nós não perdermos essa molécula do Roundup que usa aí, já temos ela aí há 100 anos e que foi descoberta por acaso também, né? Então a transgenia está aí, né? Os eventos estão aí, por exemplo, do milho, né? Muitos produtores não gostam de fazer o escape, é necessário para nós mantermos com esses recursos tão preciosos que a biotecnologia tem trazido para nós produtores. E para o futuro, o que dá para esperar ainda? A semente tem muito a evoluir ainda? Eu acho que sempre, com esse advento, com essa possibilidade da biotecnologia, sem dúvida, né? Agora, com relação... Isso com ganhos de produtividade. Agora, especificamente com a semente, nós não temos ainda alguma coisa. Eu acho que provavelmente será, nesses próximos anos, uma busca em manter a viabilidade e a qualidade e o vigor dessa semente. Seria um bom estudo em cima disso aí. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Ué, você sempre é bem-vinda, né? Se eu puder... eu me coloco à disposição aí, é uma alegria muito grande poder contribuir com vocês, né, para nós aqui na escola, e eu estou muito feliz por estar aqui contigo também. Muito obrigado. E essa foi mais uma conversa de especialista. Até a próxima!